dos legados mais terríveis da abolição da escravatura no Brasil, que se fez por motivos econômicos pouco ou nada relacionados a motivações humanitárias, foi confinar a população afro-brasileira aos estratos inferiores de nossa força de trabalho, quando não excluí-la pura e simplesmente. Assim falou em 1998 o ativista negro Abdias Nascimento, em discurso proferido no Senado Federal. Nós concluímos o projeto Negritudes, que foi a segunda temporada do podcast Aqui às Quintas. A ideia, plenamente realizada, foi reunir 10 personalidades ligadas ao movimento negro pernambucano e a cada episódio, com eles, discutir questões ligadas à luta dos afrodescendentes pela sua afirmação social, pelo respeito que merecem como seres humanos e cidadãos brasileiros que são. Apesar de os entrevistados serem localizados regionalmente, as discussões foram feitas em âmbito nacional. Nós conversamos, por exemplo, com o Dr. Anderson Carvalho, advogado e assessor ministerial sobre a saúde da população negra. Com a pedagoga e empreendedora Teresa Raquel Silva, nós falamos sobre os negros e a educação. Com a professora e escritora Aldailta Alves, discutimos sobre a expressão literária do negro. Com a pedagoga e multiartista Cris falamos sobre a cultura e a música negra. Com o advogado e zelador de santo de religião de matriz africana Ivan Moreira, falamos sobre a religiosidade negra. Com a advogada Maria Patrícia, conversamos a respeito das cotas raciais. Com a produtora cultural, poetisa e slammer Maria Camila Ferreira, a Maria Quilô, nós conversamos sobre a juventude negra e a cultura periférica. Com o Adilson Tavares, que é advogado e jornalista, nós conversamos sobre o negro na mídia. E, finalmente, com a psicóloga Viviane Amaral, tratamos sobre a afetividade da mulher negra. Claro que tudo isso só foi possível graças à frutífera parceria com a doutora Lucimere Passos, professora, advogada e ativista do movimento negro de Caruaru. Foi ela que articulou todos os convidados e participou ativamente das discussões de cada episódio. Agradecer, primeiro que tudo, a sua generosidade, né? Porque a concepção e finalização do projeto foi possível, sim, porque primeiro existiu o projeto, não é? Você teve, assim, uma ideia realmente muito boa, né? Uma ideia que a gente conseguiu tocar, discutir, visibilizar pessoas e temas que dizem respeito à nossa militância, que dizem respeito ao dia a dia de nós negros e negras da cidade de Caruaru. Eu dei a minha colaboração, a minha cota de colaboração, mas o projeto só foi possível porque houve alguém que fizesse, houve alguém que pensasse, houve alguém que teve a sensibilidade de, mesmo não sendo um homem negro, né, mas um aliado, uma pessoa, um parceiro nessa luta, nessa caminhada, de elaborar o projeto e fazer a montagem de toda essa estrutura para que em 10 episódios a gente pudesse discutir os mais diversos temas. Muito obrigada, professor. E a ideia desse projeto vem exatamente disso, sabe? Do fato de eu não ser um homem negro, mas ser um homem, ser um ser humano que se sente tocado por causas que eu penso que precisam ser tratadas, ser discutidas, serem cuidadas. Eu acho que é necessário, sabe, que a causa negra, que a causa LGBT, que todas essas causas que fazem parte dessa luta de conscientização no dia a dia, seja abraçada por todo mundo, não apenas por aquelas pessoas ligadas especificamente a esses movimentos. É claro que, como a gente inclusive já discutiu aqui, eu não vou ter nunca o lugar de fala que o negro tem. Mas eu tenho um lugar que possibilita a fala
desse negro de dizer o que ele pensa e tenho como, assim, como jornalista, provocar essa fala. E eu penso que é esse o principal objetivo desse projeto, sabe? É provocar a fala do negro e provocar essa conscientização, mesmo partindo de um não negro. Pois é, professor, a importância do projeto, né, e a realização a cada episódio, na verdade, por conta dessa visão abrangente que você teve, de que mesmo não sendo um homem negro, né, um homem da pele negra, um homem que sofre na pele, no seu dia a dia, durante parte do seu ciclo de vida, essas opressões e essas discriminações, hoje a gente entende já de uma maneira interseccional, não é? Porque hoje não é somente, a gente não discute somente a questão da cor da pele, né? A gente discute especificamente para as mulheres a questão do gênero, a questão da classe, né? Então, quando nós trouxemos essa visão macro do problema do racismo, a gente também sabia que você, como idealizador do projeto, você não seria o seu lugar de fala, claro, porque você não sente na própria pele essa questão. Mas também, por outro lado, essa sensibilização, essa sensibilidade, essa conscientização de que o outro é humano como eu, não tem a mesma cor da pele, não tem a mesma classe social, não tem a mesma identificação sexual, mas só pela condição de ser humano, só pela condição de pertencer à mesma categoria enquanto humano, só isso já é o suficiente para que cada um, na verdade, torne-se um parceiro, torne-se um aliado, né? A gente tem, ao longo das nossas jornadas, né, de luta, a gente tem muitas pessoas que, por si só, não poderiam se sentir assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, porque, por exemplo, às vezes pode passar pela cabeça de uma pessoa que não tenha essa visão macro do problema, de que, por exemplo, por ele ser um cara de classe alta, uma pessoa que tem o seu emprego certo dentro daquela estrutura social, uma pessoa que nunca foi estigmatizado pela cor da sua pele, ou por qualquer uma outra característica da diversidade, vá ser um aliado. Mas é como você disse, questão da conscientização, de que numa sociedade eu não posso estar bem se o meu irmão sofre, se o meu irmão passa opressão, se o meu irmão está sendo excluído, se o meu irmão passa por situações verdadeiramente criminosas, tão somente por ser, no caso do nosso projeto, uma pessoa, uma mulher, um homem negro. E uma outra coisa interessante nesse projeto foi que a gente conseguiu abordar temas transversais. Porque quando a gente fala do negro como o centro do projeto, a gente falou também, ao longo dessas entrevistas, sobre a questão da saúde no Brasil, sobre a educação no Brasil, sobre a literatura brasileira, sobre a questão da religiosidade, a questão das cotas, que interferem diretamente ou que estão presentes no dia a dia escolar, sobre a cultura da periferia, sobre a mídia, sobre a afetividade. Quer dizer, são temas que terminam atravessando a nossa discussão, tendo como mote a questão do negro, né? Pois é, foi de uma felicidade ou de uma inspiração total e muito grande, né? Porque em 10 episódios nós trouxemos à discussão diversas irmãs e irmãos negros que, do seu campo de vida e de luta, trouxe para a discussão o problema que o faz passar por essa opressão e essa exclusão, e também dessa busca, dessa reação, porque nós não passamos apenas e nos calamos ou baixamos a nossa cabeça. Não. Pelo contrário, o movimento negro no Brasil, ele tem uma pertinência e uma valoração muito grande
no futuro, no presente e no passado dessas discussões. E aí, quando a gente, por exemplo, eu sou uma mulher negra, eu professo o credo cristão, católico, e eu me vejo no lugar de um irmão negro, de uma irmã negra, que por ser adepto de religião de matriz africana já sofre uma opressão dupla pelo fato de ser negro, por pertencer a uma religião minoritária, na sociedade brasileira, estigmatizada, e hoje a gente percebe claramente que há um recrudescimento muito grande, em função até do momento sombrio, em função desse momento realmente complicado que a gente vive, sofre. E aí, claro, se nós não estivermos unidos, enquanto negros que não somos daquela religião, mas enquanto negros que somos irmãos, enquanto um homem branco que não tem a cor da pele negra, e que também não professa aquela religião, nos juntarmos, na verdade, a gente estaria passando por uma situação muito mais difícil, né? Então, a importância também do projeto passou por isso, porque nós tivemos 10 vertentes, 10 situações onde a gente conseguiu trazer o olhar de cada uma dessas pessoas que se identificam com aquela vertente e trouxe a discussão do que é que está sendo feito, do que é que nós pretendemos, do que é que a gente sonha. E aprendi, viu? Eu aprendi muita coisa, muitos temas abordados, muitas questões abordadas, e por mais que eu tenha lido, leituras que eu faço ao longo da vida e leituras específicas para esse podcast, para além dessas leituras, eu aprendi com testemunhos, com dados que nos foram oferecidos pelos nossos entrevistados, que funcionou para mim principalmente como uma grande sala de aula essa temporada. Eu também vi que essa questão aqui de que você fala, ela vai muito além do que está numa publicação, né? No que está numa teoria. Porque uma coisa é a vivência real e diária, e a outra coisa é, muitas vezes, o pensamento ou uma teoria que é desenvolvida tendo como base, claro, a ciência, mas acontece o seguinte, jamais vai se comparar a realidade nua e crua. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe, agora no dia 31 de agosto, mais uma edição do Atlas da Violência, e há uma insistência cruel de que essa violência, nessa pirâmide social que nós temos, onde cada ser ocupa um espaço daquele, uma posição, um degrau daquele, as mulheres negras estão cada vez mais vulneráveis, e passando pelas piores condições em termos de violência. Então, esse é um dado que a gente já sabe, mas assim, a questão da nossa luta, a questão desse abraçar social que a gente tem, de tantas entidades, de tantas pessoas que são solidárias à nossa luta, e daquilo que a gente tenta buscar enquanto política pública, ainda não está sendo totalmente suficiente para dar um freio nesses números. Continuamos na vida, continuamos na luta, e a gente espera que, como você, outras tantas pessoas que assistiram os episódios, cada edição que foi apresentada, também se sintam não como um humano fora de órbita, mas como um humano que está dentro de uma órbita onde alguns sofrem mais do que outros. Apenas eu lamento que o nosso podcast seja algo que esteja começando agora. E eu, propriamente, não tenho uma larga experiência em podcast. Também estou começando isso agora. Então, nós não temos aí uma grande audiência como seria ideal que tivesse. Mas a semente está lançada. Os episódios estão todos no Spotify. Estão todos também no YouTube.
E eu espero que as pessoas que não conheceram ainda possam conhecer e que cada um desses que participaram, inclusive, principalmente você, possa utilizar esses episódios em palestras, possa sugerir esses episódios para serem ouvidos, para serem discutidos, para que a gente possa multiplicar cada vez mais essa discussão. Sem sombra de dúvida, professor. Isso é um material riquíssimo. Todas essas edições, né, eu também guardei-as aqui. E como você bem disse, né, podcast é um instrumento tecnológico ainda desconhecido por muitos, né? Até mesmo quando foi da estrutura e da montagem de cada um desses episódios, a gente, mesmo com os nossos convidados, né, que são as pessoas que estão ali nas lutas, na frente exatamente dessas caminhadas, alguns também desconheciam um pouco como é que se desenvolvia, né, esse instrumento. E aí, logo que esclarecido como foi uma maravilha, né? Todo mundo participou numa boa. Mas a gente tem, sim, como compromisso que um trabalho desse não fique perdido. Perdido, que eu quero dizer, não fique somente numa edição em que foi lançada nas redes sociais, na própria plataforma do YouTube, e fique ali só para, vamos dizer assim, consulta ou pesquisa de um ou outro. Na verdade, a gente pretende que esse conjunto de episódios, né, que compõem o projeto Negritudes, a gente possa discutir. A gente quer discutir com a academia, a gente quer discutir na escola, a gente quer discutir em associações comunitárias, né? E aí a gente também está com esse material aqui reservado. Aí vem, né, a gente está pensando que está distante, mas não está. Aí vem novembro, né, com toda aquela luta, com toda aquela discussão da questão da consciência negra, e, sem sombra de dúvida, será um grande aporte para as nossas discussões já agora no mês de novembro. E reiterando aquilo que eu disse inicialmente, o meu agradecimento, né? O meu agradecimento a você, o meu agradecimento pelo seu trabalho, porque eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada, né? E muitas vezes os nossos horários colidiram, né, em termos de tempo do que cada um pudesse fazer, mas ao final tudo deu certo. E dizer que continuamos na luta e que você continue o nosso parceiro, né? Tanto em ideias como também em material que você possa confeccionar ou que tenha conhecimento, já que você tem aí os nossos contatos, não deixe de estar na jornada junto conosco. Axé, um afro abraço e muito obrigada. Quero aqui agradecer a todos que estiveram presentes a este trabalho, que fica disponível, como falei, para consulta e utilização nas plataformas de áudio Spotify, Anchor, Google Podcasts, Disjuntor, Pocket Casts, Radio Public e ainda no YouTube, no canal Podcast Aqui às Quintas. Este podcast faz parte da Rede Nordestina de Podcasts. É uma iniciativa, por enquanto, individual, minha. Eu sou Edson Tavares, estou concluindo minha graduação em jornalismo na Universidade Estadual da Paraíba, na cidade de Campina Grande. E esse podcast é mais um empreendimento meu na área de áudio. Ainda muito verde, é verdade, mas com o desejo de deixar marcas de minha passagem neste planeta. Como dizia o Martin Luther King, se soubesse que o mundo se acaba amanhã, eu ainda hoje plantaria uma árvore. O podcast Aqui às Quintas vai dar um tempinho para se repensar, se reestruturar e voltar o mais breve possível com a terceira temporada, ocupando aos poucos o seu espaço próprio nesta grande rede de comunicação.
Se você quiser entrar em contato comigo, o e-mail é aquiasquintas@gmail.com. Também estamos no Instagram e no Facebook. Muito obrigado a todos que nos acompanham. E até breve, quando estaremos de volta com mais uma temporada do podcast Aqui às Quintas.